Prontinho, gente. Fizemos nesse instante a aula 34, agora a aula 35, trigonometria. Estamos falando da função tangente. Você viu a aula 34, né? Claro, para ver o início da função tangente. Nós paramos bem aqui nesta imagem. Vamos lá comigo. Vamos ver o domínio dessa função, tá certo? Aliás, vamos falar primeiro do período, mas simples, né? O período é o seguinte, olha. O período, você percebeu como eu citei na aula anterior, aula 34, que nós temos aqui um intervalo de 0 até π, onde o gráfico ele inicia a repetição já após o π, né? A partir de π. Terceiro e quarto quadrantes são repetições de primeiro e segundo. Isso para a gente serve para quê? Para indicar que o período dessa função é um período de π. Logo, na fórmula que você aprendeu para período, para seno e cosseno, que era 2π sobre k, seno e cosseno era 2π sobre k, aqui vai ser π sobre k. Lembre-se quem é esse k, é o carrapato de x, né? Por exemplo, aquele que está colado em x. Por exemplo, você tem y igual a tangente de 5x, o k seria 5 nesse exemplo, entende? Então, k seria 5. Bom, então, deixe-me apagar isso aqui. Já sabemos que a fórmula é período é π sobre k. Agora, quando eu parto para imagem, também é fácil analisar a imagem. Veja, eu encontro na realidade valores para y reais. Perceba que meu gráfico ele cobre todo o eixo y, tá vendo? Que é a parte negativa dele, né? Então, eu posso garantir que a imagem é qualquer número real. Pronto, chegamos ao domínio. Vamos analisar. Pense comigo. Vimos, na aula passada, que a função não existe para π sobre 2 e para 3π sobre 2. Ora. Se ela não existe para esses valores, então o que eu vou escrever aqui? Eu vou dizer que o arco x, olha só, o arco que está sendo x, por quê? Porque eu escrevi no início lá a função tangente de x, então o arco é x, tá certo? Então esse arco x, ele pertence aos reais e coloco uma condição, tá ok? X tem que ser diferente de quem? Como é que eu defino que ele tem que ser diferente de π sobre 2, 3π sobre 2, e se eu der uma volta e parar aqui de novo, tá vendo? Ou parar lá embaixo, né? Então o que eu tenho que fazer? Tem que dizer que esse x ele tem que ser diferente de quem? De π sobre 2? Sim. Mas olha só. Acontece que a distância de 90 graus, que é π sobre 2, até 3π sobre 2, é de 180 graus. Perceba que a cada 180 graus volta a não existir a função. Tá certo? 180 graus de distância de um ponto para outro. Então a gente aprendeu isso lá no começo em arcos côncavos, a como definir esses valores. X diferente de π sobre 2, mais esse π. Bom, como assim? Se o π for 1, eu tenho π de distância. Não é isso? Se o π for 2, o que é que eu vou ter? Vamos lá? Se o π for 2, eu vou ter, saindo da origem, vou ter π, saindo do ponto que não existe a função, eu vou ter π mais π, 2π de distância. Então, já vou pensando assim. É possível que o x, que o valor que multiplica π seja 2? Sim, Tony. Pergunto, é possível que seja, por exemplo, 3? Sim, claro. Se for 3, π, 2π, 3π. Ah, então esse número aí é um número natural? Não, ele pode ser negativo também. Veja só por quê. Eu poderia pensar assim, ó. Olha aqui comigo. Se for saindo da origem, eu tenho aqui menos π. Tudo bem? Menos π. Então, se eu botar aqui menos 1, seria menos 180 mais 90, vai dar menos 90, que é justamente o menos π. Concorda comigo? Então, repare que está atendendo a condição de não existir esse ponto, certo? Eu estou botando x diferente, né, gente? Olha só, estou com bem calma para você entender esse negócio, que eu sei que não é tão simples, né? Dá um pouquinho de trabalho. Olha só. Se k, vou chamar de k, tá certo? Esse número aí. Definir que esse k é um número inteiro.
Se K for igual, por exemplo, a menos 2, vamos lá, eu tenho menos 2π mais 90. Pense assim, ó, menos 2π é uma volta nesse sentido. Tá certo? Uma volta no sentido horário. Mais 90, eu subo 90 graus. Repare que cai no mesmo lugar. Então, se eu definir sempre assim, tá? Como... Vou apagar aqui. Se eu definir sempre assim como... Agora eu vou apagar. Pronto aí. Como Kπ, dizendo que esse K é um número inteiro, x diferente de π sobre 2 mais Kπ, dizendo que K é um número inteiro, tá vendo? Eu vou ter, tirar isso para não ficar muita poluição visual, eu vou ter quaisquer que seja, qualquer valor de K que você atribua inteiro, eu vou ter sempre a garantia de que minha função não vai existir, tá vendo? Ó? Não vai existir nesse ponto ou nesse. Fique brincando em casa aí, testa aí os valores para K. Você vai perceber que vai sempre garantir que não existe função para esses valores de x. Então, isso é o domínio, tá certo? Tony, como seria, por exemplo, bota aí para gente uma questão. Então, um exemplozinho aqui para vocês, olha só. Eu tenho uma função f de x igual a 3 vezes a tangente de 2x. Pronto, tá aí. Se eu peço o domínio, eu já pego o arco 2x, defino que ele é diferente de π sobre 2 mais Kπ. Confira aqui comigo. Tá vendo? Sempre tem que fazer isso, né? O arco diferente de π sobre 2 mais Kπ. Passo o 2 para o outro lado, ele vai passar dividindo, vai ficar π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. E Kπ sobre 2. Eu fiz π sobre 2 dividido por 2. Você conserva a fração, o numerador e inverte o denominador, não é isso? Então, já posso definir que o domínio dessa função, sempre eu tenho que fazer isso, isolar x, x pertence aos reais, tal que x é diferente de π sobre 4 mais Kπ sobre 2, dizendo para você que K pertence aos inteiros, tá certo? Bom, imagem, fácil, né? Imagem desses gráficos é um número real. E o período? 2π sobre K. Esse K não é esse, tá? Esse K é um número inteiro. Podia até usar outra letra no lugar desse K, né? A gente costuma usar K, então deixa ele aí mesmo. Já no livro você vê assim. Bom, quem é esse K que eu me refiro aqui? É o carrapato de x. Quando eu falo em período, é o carrapato. Quem é o carrapato de x? Esse cara aqui, ó. Tá vendo? É 2. Então, 2π sobre 2. Logo, 2π sobre 2, esse período vai ser igual a... Desculpa, gente. 2π não é π. Π sobre k, perdão. Π sobre k. Então, π sobre k, como K é 2, vai ficar a força do hábito já de usar para seno e cosseno, né? É o que mais cai realmente. Então, π sobre 2, beleza? Bom, você estava ansioso ouvindo eu falar e querendo corrigir, né? Mas eu corrigi a tempo e vou deixar assim, não vou cancelar a gravação não. É bom que fica parecendo uma aula ao vivo aí com você. Então, como K é 2, o período vai ficar π sobre 2, beleza? K é 2, o coeficiente de x, olha só. Pronto, domínio, imagem, período, estão aí para você. É tranquilo? Beleza, agora a gente sabe que o que cai mais é seno e cosseno nos vestibulares, viu? Eu vou encher vocês, vou bombardear vocês de questões aí, falando de seno e cosseno dos vestibulares, do Enem, da Baiana de Medicina e demais vestibulares também do Brasil. Um abraço, se ligue, até a próxima.